Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, vereador Ricardo Yang, do PPS. Tudo bem, vereador? Boa tarde. É um prazer tê-lo conosco novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Qual o balanço que o senhor faz do primeiro semestre na Comissão do Meio Ambiente? Antes de fazer o balanço, eu gostaria de falar da importância das comissões aqui na Câmara e da importância das comissões na cidade. As comissões são um espaço onde nós podemos discutir o mérito das leis, porque o vereador propõe as leis de acordo com demandas da população, propostas que ele mesmo tem, e a ideia da comissão é que justamente haja um aprofundamento, não só a comissão de legalidade, que é a comissão de Constituição e Justiça, mas as demais discutem o mérito dos PLs. E aí é onde eu acredito que nós possamos fazer o melhor exercício que o legislador pode fazer aqui na casa, que é discutir a necessidade daquela lei, a relevância daquela lei, as dificuldades para ela ser aprovada, a natureza das audiências públicas que ela precisa passar. Então as comissões, elas são espaços muito importantes da atuação do vereador. No caso da Comissão de Meio Ambiente, que não é uma comissão ordinária, que é obrigatória, ela é uma comissão extraordinária, ela tem algumas limitações em relação às outras. A ideia de uma comissão suprapartidária é muito forte, porque o meio ambiente é uma questão suprapartidária, ela é transversal, ela tem a ver com a maioria dos temas da cidade e precisa ser tratada com esse olhar mais sistêmico. E foi exatamente o que a gente procurou fazer durante esse primeiro semestre, foi fazer um tratamento do mais alto nível dos temas da cidade, independentemente dos membros da comissão que são da base governista ou que são da oposição. E, surpreendentemente, Adriana, nós conseguimos fazer isso e as discussões foram muito boas. O meio ambiente nunca esteve tão em evidência também, né, vereador? Nunca foi tão necessário olharmos com atenção para as decisões que nós estamos tomando sobre ele. E, então esse é o aspecto bom. Teve um aspecto que não foi só a Comissão do Meio Ambiente, mas todas as outras comissões foram prejudicadas. Nós levamos muito tempo para instituir as comissões. Então, no duro nós tivemos o mês de abril, maio e junho, né, para poder trabalhar nas comissões. E nesse aspecto eu acho que a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas eu gostaria de ter feito mais. O que nós fizemos de relevante? Nós revisitamos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e vimos que, apesar do Executivo estar fazendo muitas coisas positivas, nós ainda não temos a cultura na cidade de reciclagem dos resíduos sólidos. Então, pudemos notar que as 2 usinas das 4 planejadas, elas estão subutilizadas. Mas, vereador, por que a gente não tem essa cultura ainda? Porque uma mudança... Que falta informação? Não, eu acho que sim, Adriana. Eu acho que uma mudança na escala que nós precisamos trabalhar a superestrutura da sociedade. Nós precisamos trabalhar a dimensão educacional e cultural muito fortemente. Então, nós teríamos que ter aplicado a nova legislação de educação ambiental radicalmente. Nós precisávamos usar o tempo de televisão e das mídias que a prefeitura tem para fazer campanhas educativas. Nós precisávamos aproveitar aquele tempo gratuito das emissoras, que é de utilidade pública, para trabalhar melhor essa informação. Porque o que acontece? Na ponta do consumidor, ele reclama que não adianta ele fazer a coleta, a separação, os resíduos, né, do sólido, dentro da casa dele, do úmido, porque quando chega lá, na coleta é tudo misturado de novo. Então, há essa reclamação e ele não faz o esforço. Por outro lado, as companhias que estão fazendo o recolhimento do lixo e dos resíduos não fazem muitas vezes essa separação mesmo, né? Essa separação vai ser feita nas usinas. Nas usinas, muitas vezes, os resíduos sólidos chegam em condições que, enfim, não dá para tratar. E os principais fornecedores dos resíduos para as usinas continuam sendo as cooperativas. E as cooperativas estão em fase de reorganização depois da nova legislação.
Outro ponto importante, e isso impacta os resíduos sólidos de construção civil, é o baixo número de ecopontos e a distância do ecopontos da vida das pessoas. Então, sei lá, a pessoa tem um colchão para dar para reciclagem. Ela tem que levar esse colchão num lugar, num ecoponto que fica super distante da casa dela e etc, etc. Ela acaba não fazendo isso. Acaba não fazendo, né? Então, há uma desarticulação entre os ecopontos, a coleta e a usina. Agora, temos que reconhecer que as duas usinas que foram inauguradas durante esse mandato são muito boas. Elas são muito eficientes, elas têm uma capacidade de processamento muito grande, elas conseguem separar até 18 tipos diferentes de resíduos sólidos. E, então, estamos em processo. Esse foi um ponto que a comissão olhou com carinho. Agora, a comissão também tratou de crise hídrica, não tinha nem como deixar de falar sobre isso, ocupações irregulares em áreas de preservação, abandono de carros nas ruas da cidade e também teve uma audiência pública sobre compensação ambiental, né, vereador? Que o senhor até começou a falar sobre isso. Queria que o senhor falasse como é que foi essa audiência pública, os desdobramentos dela. Eu acho que a questão da compensação ambiental talvez tenha sido a mais importante, porque o que acontece? Nós estamos o tempo todo reclamando que São Paulo tem cada vez menos áreas verdes. E aí, tanto as empresas como a prefeitura alegam que toda vez que há uma supressão de área verde, há uma compensação adequada. Bom, nós somos fundo nisso e nós trouxemos aqui uma especialista da Universidade de São Paulo que fez um trabalho belíssimo sobre compensações e ela confirmou aquilo que nós imaginávamos, que há uma legislação dispersa, que não conversa, os diversos órgãos não conversam entre si, a legislação é dispersa, então o responsável pela compensação, que seria a consultora, enfim, o ente público, pode não cumprir e não vai ser fiscalizado, né? Não vai ser multado se não cumprir. Então teria que haver uma mudança na lei? Radical. E não é uma mudança de substituir a que tem por outro. Não, é uma consolidação geral da legislação, né? Aquilo que está obsoleto ser retirado, modernizar a legislação, mas, sobretudo, criar a possibilidade da articulação das diversas secretarias nessa questão. Porque, em conversa com o secretário, o então secretário, o Vanderlei, sobre essa questão, as condições que a secretaria tem para fiscalização são muito pequenas. Por quê? Porque vários aspectos da fiscalização deveriam ser feitos pelas subprefeituras e outras secretarias. Então, a ideia da comissão é consolidar um novo PL em torno da compensação. Nós propusemos, com apoio, eu propus como vereador, mas com apoio de todos os vereadores da comissão, nós propusemos uma CPI da compensação ambiental. E a CPI não teria o caráter investigativo que normalmente tem, mas teria o objetivo de levantar todas as questões envolvidas na compensação, os responsáveis, a legislação vigente, os especialistas e embasar uma nova proposta. Um novo projeto de lei para isso. Exatamente. Mas a CPI acabou não prosperando, prosperou a dos times das torcidas organizadas e nós vamos dar sequência a isso através de audiências públicas. Vereador, nosso tempo é curto, tem outros assuntos aqui para abordar, mas qual é a sua expectativa para o retorno dos trabalhos agora na semana que vem? Qual deve ser o tema principal da comissão? Então, o tema das compensações ambientais é muito importante. Vai continuar sendo debatido. Vai continuar. A questão dos parques na cidade são muito importantes, como todos nós sabemos. Há hoje um movimento dos parques por São Paulo. A questão do Parque Augusta, do Parque dos Búfalos, de Vila Ema, começou a trazer o conflito entre habitação e meio ambiente, e nós temos que resolver esse conflito numa nova visão da habitação popular e da função ambiental das habitações populares, das construções em geral. Então, esse é o segundo tema que nós vamos tratar. E acho que esses dois temas já são dois temas bastante importantes como eixo do nosso trabalho. Agora, na comissão, você tem
uma série de agendas que são propostas pela dinâmica da casa, pelas propostas dos vereadores, etc. Mas nós vamos procurar manter essas duas tônicas durante o segundo semestre. Obrigada, vereador, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, telespectadores.